Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa live, né? Mais uma live de perguntas e respostas, os assuntos que eu trato nas sessões, né, com os meus clientes. Então eu pego esses assuntos e faço esses vídeos e são feitos realmente com muito amor, né? Aí com o intuito de ajudar mesmo, né, de elucidar um pouco e de levar uma palavra para aquelas pessoas que realmente estão precisando compreender os seus processos internos, né? E é isso que a gente trata nas sessões, né? Então, a gente vai responder hoje algumas perguntas, né, sobre o poder devastador da tristeza, né? Porque isso é um assunto recorrente nas sessões, né? Porque a tristeza, ela chega de uma forma sempre impactante, porque ela vem sempre pós algum evento, né? Sempre pós uma perda, pós uma notícia, né, desagradável, pós uma situação constrangedora, pós uma demissão, né, pós uma separação. Isso são alguns dos exemplos, né, que a gente pode trazer aqui, para a gente compreender como é que nasce esse sentimento de tristeza, né? E se por acaso a gente não consegue identificar de onde ela vem, com certeza ela deve ter alguma raiz, né? Alguma causa na nossa infância, na nossa adolescência, em algum evento, né? Que nos deixou de alguma forma traumatizados, que a gente guardou alguma coisa, ou que a gente ouviu alguma coisa, entendeu da nossa forma, né? Porque a gente, às vezes, né, a gente chama isso de crença limitante, a gente ouve às vezes só um pedaço da frase. Ou a gente até escuta a frase inteira e não compreende muito bem por que a mãe da gente, por que o pai da gente, por que alguém, né, tá falando aquilo pra gente. Só que a gente, naquele momento, a gente não tem muita condição de compreender aquilo, de fazer uma leitura da situação, de compreender um pouco mais sobre aquela pessoa, que é uma pessoa, né, que de repente está passando por um momento complicado e que não contou para você, porque você era criança, né? E assim, criança geralmente é poupada de certos assuntos, né? Geralmente, né? Quando não é, também se torna um problema. Então aí a gente pega aquilo e guarda, né? Então essa tristeza, de repente, é de alguma coisa que a gente guardou e que a gente não se lembra, mas que ela tá ali, né? Enraizada, tá ali guardada. E é importante, por isso é que é importante a gente fazer terapia, não necessariamente comigo, mas fazer sessões, conversar com as pessoas sobre tudo, né? Inclusive, principalmente sobre aquilo que nos incomoda. Então, o ideal é que a gente tenha sempre uma pessoa de confiança, um amigo, que a gente possa sentar e conversar honestamente, abertamente, né? Sobre esses assuntos que nos assolam. Bom, então vamos lá, né? Então já falei do poder devastador, mais ou menos, da tristeza. Não falei do poder devastador, mas já falei da tristeza, né? Que é esse sentimento aí. Mas por que esse poder aí é tão devastador? Ele é devastador porque ele acaba, a gente quando fica nesse estado, a gente se torna vulnerável, né? Muito vulnerável, a gente fica muito dependente das pessoas, do que as pessoas vão dizer pra gente, a gente precisa ouvir a opinião das pessoas, tudo a gente fica tão inseguro que a gente quer conversar com todo mundo e não é nem todo mundo que tem condições de nos dar uma palavra, alguma coisa que seja realmente importante naquele momento, que encaixe na nossa necessidade do momento, né? Porque nem sempre a gente precisa ouvir que a gente está certo, mas a gente também não precisa, às vezes, ouvir que a gente está errado. Principalmente quando a gente está com problema, a gente precisa conversar com pessoas que tenham uma escuta fraterna, né? Entendam que aquela pessoa está em sofrimento e que a gente precisa ouvir mais do que falar, né? Deixar ela falar e dali desenrolar e desenvolver algum tipo de conversa onde essa pessoa possa se sentir um pouco melhor ou então menos pior, né? Porque a pessoa, toda vez que chega para falar com a gente, independentemente se você é um terapeuta ou não, se você é um amigo, essa pessoa ela já vem numa condição se achando, né, numa condição inferior.
porque ela está precisando de ajuda, porque ela está precisando falar, porque ela precisa de alguém. Então, essa condição é que deixa a gente vulnerável, sabe? E não é qualquer pessoa que consegue, de alguma maneira, compreender isso. Então, vamos lá às perguntas de hoje, né? Bom, a primeira pergunta é a seguinte, vou responder 3 perguntas, tá? A primeira pergunta é a seguinte, por que você diz que damos poder à tristeza? Sim, eu digo que, na verdade, assim, não é a gente, né? Nós damos, né? Porque eu também tô incluída nesse bolo aí, só que já aprendi um pouquinho a dar uma volta nela, né? E é isso que eu tô querendo dizer. O que acontece? Quando a gente se sente triste, né? Se sente naquela condição, nessa condição que eu tô te falando, se sentindo para baixo e tal, querendo conversar com alguém e não tem com quem conversar, e esse sentimento vai crescendo, a gente começa, se a gente deixa isso evoluir, o que acontece? A gente começa a se sentir inferior mesmo, porque está evoluindo e a gente se sente cada vez menor, tipo, esse sentimento é maior do que eu, né? A gente, conforme ele evolui, a gente se sente preso a ele, tipo assim, ele está me aprisionando, eu não consigo ser eu mesma, eu não consigo, não tô conseguindo ser natural, não tô conseguindo me libertar, não tô conseguindo sair, né? E aí o que acontece? A gente fica preso, né? Isso que eu quero que fique bem claro, que a gente fica preso àquele fato gerador. Na verdade, a gente não está preso à tristeza. A tristeza, ela é consequência daquilo que causou a tristeza. E quando a gente entende isso, o que a gente faz? A gente começa a usar mecanismos que possam liberar a gente desse sentimento. Primeiro é entender, né? Por exemplo, se for uma perda, né? A gente vai começar a olhar para essa perda de uma outra maneira, né? Para quê? Para tentar ressignificar ela, né? Porque aí a gente não vai mais sentir tristeza quando a gente pensar naquilo. A gente vai, depois que a gente começa a ressignificar, a gente vai ver que aquela perda, que aquela discussão, que aquele problema, que aquela situação, ela trouxe alguma coisa boa, né? E aí, eu já respondi essa primeira pergunta dizendo que a gente precisa se ater ao fato gerador do problema, né? Então, assim, vamos lá na raiz do problema. O que causou a tristeza, né? Bom, como controlar ou mesmo tirar a força da tristeza quando ela aparece? Essa é a segunda pergunta. Então, como eu falei que a gente precisava identificar o fato gerador, a gente vai começar a compreender o fato gerador, né? Por exemplo, uma perda, né? Você perde um ente querido, uma pessoa que você gosta, e aí você sofre, né? Começa a ficar triste mesmo, porque você não compreende, isso é natural, né? Em um primeiro momento, todo mundo fica triste, poxa, não podemos falar com essa pessoa, ou a pessoa era tão jovem, ou a pessoa, eu gostava tanto dela, enfim, ou ela não merecia isso, enfim, são coisas que passam pela nossa cabeça, né? Mas quando a gente começa a compreender esse fato gerador da tristeza que a gente está sentindo, a gente começa a ressignificar, como eu disse. Então, por exemplo, quando a gente tem uma perda, né, e que a gente não consegue processar ela muito bem, a gente vai começar a entender qual é a situação, qual foi a situação daquela perda. Por exemplo, uma pessoa que de repente estava com um problema grave de saúde, muito grave e tal, e que se essa pessoa sobrevivesse, se essa pessoa voltasse, talvez ela não ficasse do jeito que ela estava. E isso ia causar um problema, principalmente para ela mesma, né? Você imagina o que é a pessoa depois de um acidente, enfim. Tô aqui pegando um exemplo para poder encaixar aqui no que eu tô falando. De repente essa pessoa estava ficou tão debilitada, tão quebrada, nossa, se ela voltasse não seria bacana. Então aí o que acontece? Ressignificando isso, a gente pega isso e fala assim, poxa, será que eu amando essa pessoa, gostando dela, será que eu
por egoísmo, né? Porque de uma certa forma eu quero que ela fique perto de mim, eu ia querer que ela ficasse perto de mim, seja bem-vindo. Eu ia querer que ela ficasse perto de mim nessas condições. Então é isso que a gente precisa pensar, porque se a gente realmente ama essa pessoa, a gente não ia querer que ela ficasse debilitada, não é? E aí, ressignificando isso, a causa do problema, a gente começa a se sentir melhor. A gente começa a resolver, né, aquela questão na nossa cabeça. E aí a gente deixa a tristeza pra lá. Porque como é que a gente vai ficar triste se uma pessoa, ela tá passando, né, tipo, morrendo, né, teve um acidente, enfim, alguma coisa assim, ela vai estar numa condição melhor do que se ela ficasse toda debilitada, toda depauperada, sem condições. Então a gente começa a deixar, quando a gente começa a compreender a causa, analisar a situação, a gente começa a ver que aquela situação ali, ela não é pra gente ficar triste, é pra gente compreender, pra gente aceitar, né? E por aí vai, né? Já dei outros exemplos, já falei a questão de você ficar desempregado, de você ser demitido, né? De você brigar com alguém. Então, o macete, na verdade, a chave é sempre você procurar ver o que aconteceu naquela situação, né? A causa do problema, da tristeza. Por que eu tô triste? Porque eu briguei com o meu melhor amigo. Por que vocês brigaram? Por causa disso, disso, disso. Então eu vou ver aí, eu vou começar a analisar aí e descobrir, né, o que aconteceu ali. Com certeza, depois dessa análise, tá, você vai descobrir ali a causa que levou vocês a brigarem e você vai, de alguma maneira, tentar melhorar essa situação. Até porque melhores amigos são melhores amigos. Então, assim, vale a pena eu me aborrecer com essa pessoa por causa disso? Nossa amizade não é mais importante do que isso? Então, você ressignificando isso, o fato, você vai lá, liga pra ele, tenta conversar com ele, pra quê? Pra poder resolver o problema, não é verdade? E aí você ressignifica, e aí você não fica mais triste, você fala assim, poxa, eu fiz alguma coisa. A gente brigou, olha, desculpa, eu acho que eu me exaltei, você também falou isso e aquilo, mas não vale a pena de brigar por causa disso. Então esse é mais um exemplo, né, de que a gente pode não deixar que a tristeza evolua, tá certo? Não evolua, porque pode evoluir para o quê? Para uma depressão. E evoluir também para que a gente possa depender da companhia alheia para isso, entendeu? Porque a gente perde um pouco da nossa independência emocional, que é tão importante para a gente viver. Porque a vida, ela nada mais é do que você administrar os problemas, né? Então é para isso que a gente conversa, é para isso que a gente faz as sessões, para quê? Para que a gente possa administrar melhor aquela condição que tá te fazendo mal, aquilo que tá te incomodando, tá certo? Então assim, já dei o exemplo da perda, já dei o exemplo da demissão, né? Que aí a demissão então a gente fica triste, mas aí quando a gente começa a pensar que aquele emprego de repente que essa perda desse emprego pode te dar uma outra condição. Você pode arrumar um emprego que de repente você estava querendo há muito tempo, ou um emprego que tivesse condições melhores do que aquele. Enfim, você vai sempre encontrar alguma coisa que vale a pena, porque nada vem para não ensinar a gente. Tudo vem para ensinar a gente. E é daí que a gente tira subsídios para poder vencer aquele momento. Eu tô falando, gente, que é pra gente não ficar triste? Não. Eu tô falando que a gente fica triste, que isso é um processo natural. O que não pode acontecer é a gente demorar muito nesse estado de tristeza. Deixar que esse estado de tristeza se estenda durante muito tempo, porque aí ele acaba levando a gente a uma depressão. E quando a gente se estende nesse estado de tristeza, o que acontece? Você não pensa mais direito. Isso tudo que eu tô falando para você aqui, dessa chave, dessa maneira de você descobrir a causa do problema, pensar sobre o problema, pensar sobre a perda, né? Poxa,
essa pessoa era tão querida para mim, eu amava essa pessoa, mas se ela ficasse aqui comigo, ela não ia ficar bem, isso não seria bom para ela. Então, assim, se você pensa sobre isso, você deixa de ficar triste. Você fala, eu não posso ficar triste porque isso foi melhor para ela, eu tô pensando no melhor para mim, entenda? Então, quando você deixa esse estado de tristeza evoluir para uma depressão, você fica sem condições de pensar. E sem condições de pensar, você não consegue ponderar, sem condições de pensar, você não consegue encontrar soluções e você não consegue saber mesmo que é muito melhor, né, você mandar a tristeza embora, pegar as rédeas da sua vida e falar assim, peraí, quem manda aqui sou eu não posso entregar a minha vida, né, olha quanto tempo eu tô parada aqui nesse sentimento, porque há pessoas que ficam um mês, uma semana, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, seja bem-vinda, Marta. 30 anos preso nesse sentimento que faz com que você fique ali remoendo aquilo. E aí você vai ficando cada vez mais preso, você vai ter menos vontade de sair, menos vontade de fazer as coisas, menos vontade de evoluir, porque a vida é uma evolução, né? Quando a gente acorda de manhã e a gente começa a fazer nossas atividades diárias, a gente está evoluindo, né? Você imagina você com uma tristeza normal, daqui a pouco uma tristeza profunda, daqui a pouco uma depressão, e aí você está preso e você não faz nada. Olha o tempo que você está perdendo, né? Então, outra coisa, né? Eu sempre falo que é sempre ver o lado bom da coisa, né? Às vezes você teve uma notícia desagradável, você descobriu que você tem uma doença, né? Então, na hora, ruim, péssimo, né? Ninguém quer ter essa notícia, mas já que teve, em vez de ficar amargurando durante muito tempo, é claro que vai ter um impacto, você vai ter que entender, processar aquilo. Mas aí depois você fala, mano, ainda bem que eu descobri, vai dar pra fazer alguma coisa, entendeu? Pior se eu não descobrisse. E aí você começa também a se valorizar, tipo assim, você quer viver, sabe? Você tem um impulso. Então, assim, é muito legal você entender que tem o outro lado da moeda e que você precisa, tem até um vídeo meu no canal da terapeuta que fala sobre isso, sobre abundância e escassez, porque isso é um treinamento para o nosso cérebro, para a gente poder ver o lado bom das coisas, né? Que tudo tem o seu lado bom e o lado ruim. É claro que ninguém quer perder ninguém quer ter um diagnóstico ruim, ninguém quer ser demitido. Mas eu tô falando o seguinte, quando acontecem esses eventos que são a causa da tristeza, a gente precisa observar a causa, a gente precisa estudar essa causa e ver ali o que aquilo ali está te trazendo de bom e o que você pode fazer para reverter aquele caso, tá bom? Bom, então, agora, a terceira pergunta é o seguinte, e com relação à vulnerabilidade, como não terceirizar nossas opiniões? Bom, você tá triste, né? Você tá com problema, você tá triste e você não tá conseguindo processar direito, tá certo? A primeira coisa que você tem que fazer é tentar se manter firme, né? Porque tudo passa. Essa é uma chave. Então, em um primeiro momento, você fala assim, gente, isso é uma fase, isso vai passar, é natural que eu esteja assim, é respirar fundo, tentar fazer outras atividades, né? Conversar com algumas pessoas e pessoas de confiança, que como eu falei lá no vídeo, o que acontece? Às vezes a gente procura pessoas, né, porque a gente fica tão vulnerável, que essas pessoas acabam não conseguindo ajudar a gente. Por quê? Porque não estão em condições de ter uma escuta fraterna, porque de repente acham que aquilo é bobagem, porque não dão assim, a verdadeira atenção para aquilo que você está passando. São pessoas que acham, de repente falam para você que seu problema não é nada, né? Porque cada pessoa tem uma condição, né? O que é pouco para um é muito para outros, né? Então, assim, é isso que é a escuta fraterna, é entender que, nossa, se essa pessoa tá sofrendo por causa disso,
a gente precisa conversar e ela entender o que está acontecendo com ela, né? Do que ficar ouvindo muitas coisas que você não precisa ouvir, né? E aí, o que acontece? Você acaba ficando sempre vulnerável, sempre pedindo para a mesma pessoa para conversar. E isso daí, o ideal é que você ou procure um terapeuta, né? Ou que você se mantenha firme, porque isso vai passar. Entendeu? Essa é uma fase que passa, só que depende do tempo que você vai ficar ali. Agora, se demorar a passar, aí sim, tem que procurar um terapeuta mesmo, né? Procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Por quê? Porque esse tempo estendido durante muito tempo, ele possivelmente vai trazer para você uma depressão, né? E quanto mais tempo passar, pior. Você precisa falar sobre o problema, você precisa falar sobre a perda, você precisa falar sobre o que está entalado na garganta, porque também tem um vídeo lá no canal que também fala sobre isso, que é emoções guardadas, doenças anunciadas, né? Porque não faz bem. E é isso que a gente precisa fazer. Então, assim, a gente tem algumas maneiras, né, Essa foi a terceira pergunta, tá, gente? A gente tem algumas maneiras de lutar contra a tristeza, né? E fazer com que ela não se instale. Quando a gente se conhece, né? E a gente normalmente se conhece, a gente sabe que a gente tá ficando, tipo assim, poxa, eu tô ficando um pouco para baixo. Eu não tô me sentindo muito bem, eu não tô achando muita graça em nada, né? Aí você já identificando isso, o que você pode fazer? Você já pode procurar reverter esse quadro. Fazendo o quê? Não pensando demais sobre o problema. Tipo assim, se você brigou, né? Se você perdeu o emprego, se você está desempregado há muito tempo, o que você precisa fazer? Ações que não façam você pensar muito sobre isso. Você precisa fazer uma atividade física enquanto você não está trabalhando. Use esse teu tempo a favor de você. Você faz uma atividade física, você faz alguma coisa, você pinta, você entra num curso, entra na internet, tem um monte de curso de graça, faz aquilo que você gosta de fazer, que você não estava fazendo, porque você estava trabalhando, entendeu? Ou então porque você estava ocupado, ou então porque você não tinha tempo. Então existem maneiras de você contornar isso. Tem uma criancinha chorando aqui, já deu para perceber, então não posso realmente fazer nada, né? Mas tudo bem, a criancinha também tem o direito de chorar, né, gente? Então, o que acontece? A gente precisa se movimentar. A gente precisa ligar para algum amigo que a gente gosta muito e falar para ele, poxa, tô precisando tomar um chopp. Eu não bebo, mas eu acho que o chopp, assim, socialmente é legal. Eu tô precisando beber um refrigerante, beber uma água. Vamos beber uma água de coco? Vamos fazer alguma coisa? Então, você mesmo identifica em você a sua vulnerabilidade. E aí você fala assim, eu preciso fazer alguma coisa. E você faz o quê? Você procura alternativas, né? Para que você possa sair daquele estado. Você começa a ler um livro, você começa, tipo, já fazer um curso. Mesmo que você não tenha grana, você faz um curso de graça. Você procura conversar com as pessoas, você vai à rua, você faz caminhada, você faça novos amigos. Você precisa fazer isso para quê? Para que não deixar que a tristeza se instale. Porque se ela se instalar, ela pode dominar você, né? E se ela dominar você, você vai perder o seu poder para ela. Porque o poder de você, o seu poder está com você. O seu poder é você. Então, quando você terceiriza esse poder para qualquer coisa, tá certo? E eu falo muito sobre isso, já tem vídeos também que falam sobre isso, que às vezes a gente terceiriza para a bebida, a gente terceiriza para o cigarro, a gente terceiriza por um monte de coisa. O que acontece? Essa coisa, para quem você terceirizou, tipo, um exemplo, vou falar rapidinho da bebida que eu dei o exemplo agora. Às vezes você só se sente feliz se você bebe. Às vezes você só se sente calmo se você fuma. Então, é isso que eu tô falando, que é você dar poder às coisas. Então, imagina, se você entregar o poder pessoal, o seu poder, tipo assim, na mão da tristeza, tipo assim, tá, você me dominou, eu vou ficar aqui prostrado, não quero mais saber de nada.
eu não tenho vontade de comer, eu não tenho vontade de sorrir, eu não tenho vontade de conversar com ninguém. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Porque o que você tem de melhor e o que você tem de maior é você mesmo. Eu sempre falo isso, né? Inclusive meu programa fala isso, né? Que o mote do meu programa é a reconexão de você com você mesmo. O seu poder, você só tá no poder se você estiver junto de você. E quando você terceiriza esse poder para coisas e pessoas, você não tá no poder. E aí essas coisas e pessoas vão te teleguiar e você vai ficar vulnerável. Então o mais importante é o quê? É você identificar que ela tá chegando, tipo, não gostei de saber dessa notícia. Então me chateou. Não queria que isso tivesse acontecido. Isso foi muito ruim. Aí vai passar. Se demorar muito, você já começa a agir. Tipo assim, não, eu já tô muito tempo preso nesse momento e eu não posso ficar preso nesse momento. Eu preciso fazer alguma coisa. Isso é amor por você. E aí o que você vai fazer? Você não vai dar espaço para que a tristeza se instale. E é isso que você precisa fazer. Aí o que você faz? Você desempodera a tristeza, tá certo? Então, gente, eu respondi, né, as 3 perguntas. Vejam os vídeos. Se tiverem alguma pergunta, pode mandar para mim aqui no canal, aqui pelo canal. Queria agradecer a presença de vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da live, entendido quais são os passos que a gente pode fazer para desempoderar a tristeza ou para não deixar que ela chegue a pegar o poder de você, tá certo? Então, olha só, um beijo no coração de vocês, gratidão pela presença de vocês e até a próxima live. Tchau!